Começa agora o seu noticiário semanal a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Nesta edição, a entrevista aborda o tema Gestão Ambiental e Responsabilidade Social. 2 caminhos sem volta. E também veja na reportagem da semana. Saiba os mais recentes acontecimentos na mobilização dos engenheiros da Prefeitura paulistana. E também veja a sessão no ponto. A tabela do imposto de renda. Os sindicatos dos auditores fiscais concluíram, juntamente com todo o povo brasileiro, que deveria ser, de fato, corrigido a tabela de imposto de renda. Tem uma defasagem de 50%. O brasileiro está pagando mais, o trabalhador paga cada vez mais com isso. Há necessidade de se rever essa tabela, de entender que para a melhoria, para os ganhos do trabalhador, para a melhoria da qualidade de vida, é importante que nós tenhamos aí uma correção desse imposto de renda, que tanto é pago e tão pouco a gente vê empregado nas questões da sociedade. Importante também que a gente refaça e que seja feito aí, de imediato também, uma correção nos descontos de algumas questões. Por exemplo, de educação, por exemplo, de transportes, coisas que são inerentes à vida do trabalhador. Importante, então, nós atendermos e atentarmos a essa questão do sindicato, dos auditores fiscais, que vem discutindo e entendendo que o trabalhador paga 50% a mais do que deveria estar pagando. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, vamos falar de 2 assuntos preponderantes na sociedade atual. São cada vez mais fortes e cada vez 2 caminhos sem volta. A importância da gestão ambiental e da responsabilidade social. Como é que a engenharia interage com estes 2 caminhos? Para conversar conosco, estamos recebendo Marcel Neumann. Ele que é consultor nestas 2 áreas e também engenheiro industrial. Marcel, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Também da minha parte. Perfeito. Vamos primeiro conceituar aí o marco histórico desses 2 caminhos aí, destas 2 obrigações aí, que é você gerir uma instituição no seu aspecto ambiental e você também dar a ela uma responsabilidade social. Quais são os marcos históricos de cada um desses 2 caminhos aí? Fábio, é o seguinte, assim, acompanhando um pouquinho essa trajetória, na realidade não existia essa parte de gestão ambiental, gestão corporativa, responsabilidade social, não existia. Isso, digamos assim, vem sendo acompanhado, vem sendo participado até pelo movimento da própria sociedade. Em 92, eu te diria, na ECO 92, não sei se vocês lembram aí, foi realmente um congresso internacional, foi feito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e isso deu um start a esse processo, né? Os ambientalistas todos se reuniram, acharam por bem cuidar um pouquinho aí do nosso planeta, algumas ações naquela época já deveriam ser tomadas até para poder melhorar um pouquinho as nossas condições aí ambientais. Desse movimento daquela época, surgiram algumas matérias em algumas faculdades, universidades, surgiram alguns congressos também em paralelo, já melhorando um pouquinho essa ideia. E de uns anos para cá, nós sentimos já assim, essa obrigatoriedade de ter algo em relação a essa responsabilidade, já envolvendo inclusive corporações, na questão ambiental. Diria para você também que a ISO 14000, mais ou menos uns 10 anos para cá, forçou, normalizou tudo isso e hoje as empresas são praticamente obrigadas a ter alguma coisa em relação ao meio ambiente. E a parte social, até diria assim, que foi um pouquinho diferente, ela é mais recente, mas também já hoje existe uma norma chamada ISO 26000, que também já dá todas as características de inclusão desse processo. Quer dizer, é uma construção histórica, né? Até porque a responsabilidade social surge como
um desmembramento da seguinte lógica: não basta a gente só cuidar da natureza, só cuidar da ecologia, só cuidar do meio ambiente, o que é muito importante, mas existem outras demandas sociais aí que a responsabilidade social abraça, é isto? É um tripé, se fala muito em sustentabilidade, né? É bonita a palavra, ela nem soa bem, né? Vai falar assim, sustentável, projeto sustentável, né? Economia sustentável, governo, tudo é sustentabilidade. Na realidade, sustentabilidade envolve a questão social, envolve um pouquinho a parte ambiental e a economia. Então, esses três grandes pilares hoje que movimentam praticamente toda a política da empresa e até do país, sem dúvida, né? E hoje os próprios governantes adotam isso como rigidez de plataforma de trabalho. Ou seja, tem que ter viabilidade econômica também. Sem né? dúvida. E é só um parecer, até o pessoal fala, economia assim, em relação à redução de custos ou economia de investimento? Os dois. Os dois estão muito atrelados aí também. Perfeito. Bom, o senhor aí citou dois marcos aí normativos, que é a ISO 14000, em relação à gestão ambiental, e a 26000 mais recente em relação à responsabilidade social. Surgindo normatização, surge aí a necessidade de democratizar o acesso, o conhecimento, ensinar como que se atinge essas normas, porque a normatização ela te dá depois um certificado, ou seja, você agora é ISO 14000, é ISO 26000. Como é que está essa adaptação? Cada vez mais empresas, instituições estão aí ensinando como você atingir essa meta? Sem dúvida. Um grande marco, eu diria até voltando um pouquinho, é o ISO 9000, né? Para todos os engenheiros, quem sabe. O ISO 9000 normalizou toda a parte de qualidade em relação a bens de consumo, produção, etc. Isso um padrão internacional, que se iguala, digamos assim, o conceito de produção. Baseado nesse conceito de rigidez e qualidade de padrão internacional, também se adaptou à questão ambiental. As empresas hoje deveriam adotar, ou têm adotado essa questão em relação a essa qualidade ambiental ou os índices que a empresa apresenta para realmente ter um parâmetro, como eu falei, assim, mundial. Até diria o seguinte, que hoje as empresas que têm ISO 9000 completam todo esse quadro com a 14000 e já de um ano para cá o 26000 também como uma norma regulamentadora desse processo. Ok, Marcelo, então vamos adentrar então em como o engenheiro se relaciona com estes dois aspectos. A gestão ambiental é minimizar os impactos no meio ambiente que a atividade de uma instituição oferece, e a responsabilidade social, qual é a contrapartida para a sociedade que aquela instituição está oferecendo. E como o engenheiro aí pode se relacionar com esses dois caminhos. Mas essa pergunta fica no ar, a gente volta com ela no próximo bloco, até para o nosso telespectador também refletir a respeito do tema. O Jornal do Engenheiro não termina aqui, fique conosco. Ainda nesta edição, saiba tudo sobre a mobilização dos engenheiros na Prefeitura paulistana. O Jornal do Engenheiro publicou. Estamos de volta aqui no Jornal do Engenheiro e nesta entrevista falando sobre gestão ambiental e responsabilidade social. No bloco anterior, uma pergunta ficou no ar. Como é que o engenheiro, Marcel, se relaciona com estas duas demandas hoje da sociedade? Interessante também essa pergunta, como isso pode, de certo modo, agregar conhecimento ao engenheiro e, por tabela, à própria empresa, né? Eu te diria assim, que existe aí uma tendência, até de certo modo, uma certa qualidade, seria a parte de marketing, né? Então, algumas empresas hoje têm utilizado isso como uma imagem que a empresa faz algo pela sociedade, não é só emprestar dinheiro, não é só vender, não é só lucro, mas ela mostra para toda aquela sociedade que está em torno dela que ela se preocupa, por exemplo, com os funcionários, se preocupa com o meio ambiente, se preocupa um pouquinho com a sociedade de um modo geral,
Então, existe essa primeira fase de benefício da empresa, esse caráter de imagem. Mas, por outro lado, aquele que a gente briga um pouquinho, até nas aulas a gente comenta um pouquinho isso, será que é só questão de imagem? Será que existe alguma coisa ainda que poderia melhorar um pouco? E nós percebemos que a empresa que implanta todo um processo em relação a esses dois movimentos aí, ela consegue reduzir os custos dela, né? Então, e ela também, de certo modo, ela consegue relacionar com os próprios colaboradores e agrega valor àquele funcionário que está empenhado em trazer melhores resultados para a empresa, os acionistas, fornecedores. Eu vou dar um exemplo assim, até interessante. Um dia eu estava participando de uma licitação, um hospital, até participei de um processo aí, e dizia lá o tipo de envelopes, o tipo de papel que eles queriam, etc. E um dos itens em relação a preço, entrega, a logística toda, como deve ser feito e tal, um dos itens, a empresa que vai fornecer, ela tem algo em relação, ela faz algo em relação ao meio ambiente, ou ela tem processo de implantação de ISO 14000, ou em vias de implantação. Então, era um quesito da licitação. Então, hoje, assim, essa primeira fase de mostrar que a empresa está realmente preocupada é interessante, mas hoje existe, como eu falei no começo, no outro bloco, né, como você falou, existe essa obrigatoriedade, essa responsabilidade melhor de fazer algo pelo meio ambiente, e isso virou regra do jogo. O que a empresa hoje faz, o que ela tá realmente preocupada em melhorar a questão da sociedade, a questão do meio ambiente, ela faz algo pela sociedade, ela faz algo. Se não faz, o próprio consumidor, o próprio cliente, o fornecedor já, puxa, aqui não tem, é estranho, né? E aí vem a segunda parte da tua pergunta, e o engenheiro, né? E o médico, e o arquiteto, o jornalista também, né? Por que não tem essa preocupação? E hoje nós temos isso, né? Hoje você pega um papel, você pensa duas vezes, joga no chão, você pensa em casa se você vai reciclar ou não esse produto, se ele pode ser reutilizado. Então, isso já começa a ser colocado desde a infância, né? Então, hoje, um engenheiro, ele tem que conhecer o que está sendo feito, ele tem que melhorar o processo, fazer uma gestão completa, não é só parte de produção, não é só matéria-prima, essa matéria-prima pode ser reciclada, não pode, resíduos que a empresa hoje descarta, pode ser aproveitado, está de acordo com uma norma, fora multas, fora problemas com outros órgãos. Então, tudo isso hoje está sendo colocado, imposto, entre aspas, né, de uma certa maneira, e os resultados são os melhores possíveis. Perfeito. E, lembrando bem, o senhor falou aí dos impostos, multas, aí as metas ambientais estão cada vez mais inseridas em legislações. Perfeito. Muitas vezes, algum financiamento específico depende de uma meta ambiental ser seguida, enfim. A obrigatoriedade e responsabilidade já está se institucionalizando legalmente, né? Então é preciso atentar para isso também. Aí envolve a parte do advogado também, né? Já para ficar todo mundo da empresa no mesmo barco. Lógico. Um advogado vai imprimir um contrato. Esse papel é um papel reciclado, não é? Poderia ser. O próprio escritório que faz, você coloca lá um lixo, né? Você coloca papel, coloca vidro, coloca lata, o pessoal trabalha na copa, na cozinha já coloca lá uma divisãozinha. Isso tudo vai melhorando os processos, vai melhorando a nossa qualidade de vida. E até assim, aproveitando um pouquinho uma propaganda aí do nossos cursos, a gente bate isso com os alunos, com o pessoal, com os participantes todos. O que for feito hoje, os nossos filhos, netos agradecem muito, porque realmente é algo que nós estamos preocupados, é algo que está sendo feito e o resultado sempre tende a ser bom e cada vez melhor. Perfeito, é isso mesmo. Um dos significados aí de sustentabilidade é você utilizar os recursos de hoje, garantindo o uso deles no futuro também. E vamos entrar então no nosso curso. O Sindicato dos Engenheiros, dentre os diversos cursos que oferece de especialização, aí um deles é na área de gestão ambiental e responsabilidade social. E o Marcel é professor neste curso. Fala um pouquinho qual o objetivo da grade, né? E como aí os profissionais podem estar se inserindo neste contexto. O que eu tenho visto, assim, muitos colegas até
me procuram, pedem informações aqui no próprio sindicato, para entender um pouquinho o que seria esse curso de gestão ambiental e gestão socioambiental, digamos assim. E a ideia é essa, é a pessoa conseguir ganhar nesse curto período conhecimento suficiente para poder entender um pouquinho o que é a qualidade ambiental, o que é uma gestão, uma administração de um processo, como ele poderia aplicar isso no dia a dia dele, e também aquele profissional que é liberal, que gostaria de ser um dia um consultor, que gostaria de ser um dia um professor, né? Como ele poderia ensinar, como ele poderia aproveitar as ideias que são colocadas. Trabalhamos um pouquinho em alguns exercícios práticos e, de certa maneira, isso pode ser transmitido assim para algumas outras áreas da empresa, pessoal de produção, pessoal da área de laboratório, pessoal até a área financeira, como melhorar um pouquinho o processo, ganhar isso, competitividade, etc. Tá? Perfeito. Outros profissionais, além dos da engenharia, também podem participar deste curso e participam? Sem dúvida, eu tenho visto também. Até uma vez tive uma pessoa, uma dona de casa, ela queria entender o que é isso, sustentável, bonito, o que é sustentável, minha casa, eu sou sustentável, não? Calma, vamos tentar entender um pouquinho qual é o conceito e como isso influencia o dia a dia da pessoa. Então, eu tenho algumas pessoas, aposentados também, que querem conhecer um pouquinho o tema, é um tema ainda moderno, é um tema novo e cada vez mais está sendo aprofundado para poder entender melhor o que está sendo feito. Legal. E o que a gente tem visto aí muitas vezes, né, Marcel, é um termo aí que ficou já consagrado, que é a voz das ruas, né? Na verdade, isso sempre aconteceu. Grandes mudanças de mentalidade aconteceram por demandas da sociedade, né? E a questão da gestão ambiental e responsabilidade social são aí objetos aí dos gritos da sociedade que querem qualidade de vida, querem viver num ambiente mais harmônico, sem violência, e essas duas áreas aí congregam este sentimento de melhora da nossa vida, né? Sem dúvida. E no dia a dia, você pega hoje, outro dia peguei um suco, né? Você pega lá, você está lendo, etc, e vê lá, o papel desta embalagem, ele é garantido com selo FSC. Aí você fala, puxa, o que quer dizer isso? Então, a empresa se preocupou com o tipo de embalagem que ela é reciclada. É um detalhezinho, mas o consumidor vê com bons olhos isso. A empresa não só se preocupou em fazer um bom produto com qualidade, mas também que existe hoje uma preocupação com a embalagem, por exemplo, né? Então, isso está sendo colocado no nosso dia a dia. Então, você pega os estudantes, pega a dona de casa, pega os engenheiros, pega todos profissionais que querem conhecer um pouquinho mais o que é isso, o que está sendo feito. E outra, Brasil hoje pode-se pensar em termos globais, que está inserido hoje em grandes negócios, né? O Brasil faz parte hoje dos grandes blocos praticamente, então lá fora também a exigência é muito maior. Você pega uma Alemanha que exige muito, né? E o Brasil está adequado, então você tem uma visão melhor hoje do que está sendo feito, né? Isso é interessante. Perfeito. No início da entrevista, a gente observou aqui que gestão ambiental e responsabilidade social são dois caminhos sem volta. E você, quer ficar parado no meio da estrada ou quer seguir adiante? Um dos veículos que podem te levar para frente é este curso do Sindicato dos Engenheiros. Acesse o nosso site, saiba mais e você poderá conhecer não só este curso, mas outros lá que estão à sua disposição. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui e quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Gostaria assim que o pessoal tivesse acesso realmente aos nossos cursos, são excelentes, barato, assim para o que está sendo apresentado aí no mercado. Um preço socialmente responsável. Verdade, também não pode ser nada. É um curso assim de pouca duração, mas ele dá uma visão muito legal do que está sendo feito hoje. Nós temos colegas engenheiros muito bons, profissionais competentes mesmo, e estamos aqui abertos a qualquer tipo de consultoria, qualquer tipo de conhecimento e abertos realmente a poder ensinar e cada vez melhorar um pouco mais o nosso dia a dia, tá bom? Okay. Eu que agradeço aí, Fábio. Obrigado. O Jornal do Engenheiro nesta edição não termina aqui. Fique conosco e saiba mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja!
dia 19 de junho, no CESP, ocorreram eleições dos delegados sindicais que vão representar os engenheiros na Prefeitura Municipal de São Paulo. Alguns dias após a escolha, o Jornal do Engenheiro na TV conversou com alguns representantes eleitos e perguntamos qual é o objetivo do grupo. O objetivo inicial foi reunir pessoas e boas ideias para a melhoria da nossa carreira e, consequentemente, da nossa cidade, dos serviços prestados por nós na cidade de São Paulo. E principalmente focando nas questões de produtividade na engenharia e arquitetura, na questão de planejamento de obras e coisas nesse sentido. E para a melhoria do atendimento ao público e ao atendimento à cidade. Ao todo, são 10 delegados eleitos, 5 titulares e 5 suplentes. A formação do grupo atende aos anseios da categoria na prefeitura, em fortalecer sua representação sindical. A melhoria salarial é o grande foco inicial. A gente tem uma situação salarial comprometida e esse vai ser o nosso primeiro foco em representar, através dos sindicatos dos engenheiros, a prefeitura na mesa de negociações para discutir as questões da evolução salarial. Num primeiro momento, um aumento salarial e, a posteriori, a questão do plano de carreira e como é que vai ser tudo isso desenvolvido. Melhorar a questão de salário, que ela está congelada há pouco mais de 10 anos, e também, consequentemente, ter um melhor benefício para o serviço público com a melhor condição de trabalho. Segundo os entrevistados, melhorar a vida dos engenheiros paulistanos está na pauta sim, mas sem deixar de cuidar da cidade. Sempre afinados no discurso, os representantes dos eleitos afirmaram que é necessário investir na seguinte busca: São Paulo precisa ter infraestrutura que se compare com a melhor do mundo. Eu imagino que a cidade está numa situação defasada em questão de instrumentos tecnológicos. Comparado com todo mundo, a gente percebe que São Paulo está um pouco defasado do que vem acontecendo e precisamos de profissionais competentes, profissionais éticos, profissionais capazes de elevar essa questão. O governo deve se apropriar do conhecimento tácito adquirido durante anos, nos tornando administradores de problemas, inclusive. Devemos usar dessas experiências para propor novas alternativas técnicas legais, contrapondo ao alto grau de complexidade de nossas legislações, da burocracia e da fragilidade atual das especificidades nas aquisições, execuções e manutenção dos bens públicos. E qual a importância do Sindicato dos Engenheiros Paulistas para esta mobilização? Nós, servidores, estamos de um lado do balcão. Mas existe o outro lado do balcão, que são os outros engenheiros que estão constantemente trabalhando conosco na construção da cidade, né? São as construtoras que fazem isso, por trás tem engenheiros. Então, é importante a gente ter um lugar onde a gente possa conversar todo mundo junto. E o sindicato é uma possibilidade, né? Então, o Sindicato dos Engenheiros, ele faz parte, o CESP, ele integra o Conselho da Cidade, esse conselho que o prefeito Fernando Haddad recentemente constituiu para servir de local de conversas referentes às políticas públicas da cidade, e o CESP está lá representado através do seu presidente. Então, é um casamento natural, né? Nós, engenheiros da prefeitura, procurarmos a entidade que poderá nos representar e atuar conjuntamente. Como é que uma cidade no porte de uma das maiores do mundo, do planeta, a primeira na América Latina, pode ser cuidada com todos os técnicos de nível superior recebendo salários brutos de R$3.000. Isso está acontecendo em todos os técnicos de até 8 anos de carreira dentro da Prefeitura de São Paulo, sem perspectiva de melhoria, fora reajustes ínfimos que vêm sendo concedidos pelas gestões sucessivas. É uma reflexão que todos devem fazer para pensar como melhorar sem estruturar.
Para ficar antenado aos debates mais importantes para a sua profissão, acesse o portal do CESP na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos somos mais fortes.